planejamento já é o casamento acontecendo. E eu criei esse podcast para descomplicar a organização do seu grande dia. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Cunha, proprietária de uma confeitaria especializada em doces finos para casamentos e debutantes aqui em São Bernardo do Campo, a qual leva meu nome, Fernanda Cunha Confeitaria. E ao longo desses 7 anos trabalhando com esse tipo de evento, a gente adquiriu uma bagagem muito grande de troca de informações com os casais que vêm aqui na confeitaria. E eu também, em 2023, casei, então já estive nesse papel de estar planejando o meu grande dia. Então também tenho bastante coisa para dividir com vocês. A gente já traz essas informações para os casais que são clientes da nossa confeitaria, mas aí eu pensei, por que não fazer um podcast e dividir isso com mais pessoas, inclusive de outras cidades e outros estados, para que as pessoas possam ter um planejamento mais tranquilo e mais certeiro para a realização desse grande sonho. Para começar, esse é um capítulo piloto, que vai ser o número 1, que eu vou subir provavelmente hoje mesmo. Eu quis trazer um assunto um pouco polêmico. Vale a pena casar? Muita gente, quando começa o planejamento, escuta: não casa, faz festa, viaja, não faz festa, dá uma entrada numa casa. E a gente fica se perguntando, será que a gente está fazendo a coisa certa? Eu me perguntei, faltando mais ou menos uns 20 dias para o meu casamento, eu caí nessa dúvida, a gente estava investindo um dinheiro, não era baixo, e aí eu me peguei pensando se a gente estava fazendo a coisa certa, apesar de estar muito feliz com estava muito feliz com o que estava acontecendo, eu me peguei nessa dúvida. E aí eu me lembro de duas situações. Primeiro, uma amiga minha que se casou muitos anos antes de mim, e ela falou para mim: Fernanda, se um dia você encontrar alguém, na época eu ainda nem namorava, casa, tem que casar. Nem que seja só no cartório, com uma celebração, um jantar, um almoço, uma mesinha para tirar foto, não importa se é festa grande ou se é festa pequena, tem que ter a celebração. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, enfim, conheci hoje meu marido, né, na época meu namorado, a gente noivou, aí eu inventei de casar, fui atrás de tudo. E faltando mais ou menos 20 dias para o meu casamento, eu conversei com meu irmão também é casado já há quase 12 anos, fez festa, tudo bem legal. Eu falei para ele: será que a gente está fazendo a coisa certa? É muito investimento, e não é só investimento de dinheiro, né? É investimento de emoção, de expectativa. E aí ele falou para mim uma coisa que fez muito sentido. Ele falou: Fernanda, depois do casamento, a vida vai continuar. Você vai continuar trabalhando, seu marido vai continuar trabalhando, o dinheiro vai continuar entrando, mas o que você vai viver naquele dia não tem preço. Não tem viagem que supra, não tem nada material que a gente compre e que supra aquele momento. Gente, e eu vivi para confirmar. Parece clichê, mas não é. É de fato isso. E a gente conversa com todos os casais que são clientes da confeitaria e não tem ninguém que se arrependa de ter casado, de ter feito a festa. E a gente faz festas pequenas, festas grandes, enfim. De qualquer forma, as pessoas ficam muito felizes em fazer. E aí você me pergunta: mas Fernanda, por quê? Que diferença faz? Gente, não sei explicar ao certo, mas seguindo o conselho daquela minha amiga, né, o primeiro conselho para a gente casar, ela me falava que é algo inexplicável e que fortalece o casal de alguma forma. E eu realmente tenho essa impressão, que a gente fica com um compromisso mais forte, as memórias que a gente vive naquele dia ficam sempre presentes, então às vezes você está meio chateado com o seu marido ou com a sua esposa, aí você volta naquele dia, lembra de toda aquela sensação. Eu acho que faz diferença. Outra coisa que eu acho muito importante, que é muito legal, são as memórias que a gente cria com os nossos amigos, com os nossos familiares. Até hoje, já faz mais de um ano que eu casei, todo mundo comenta, a gente vê as fotos. Aqui passa bastante ônibus e ambulância, gente, às vezes a gente vai ter que dar uma paradinha. Não tem acústica. Enfim, a gente acessa até hoje esse material que a gente tem de vídeo, de foto, e assim, é uma alegria, uma emoção relembrar. Todo mundo comenta que foi muito legal, que a banda foi muito divertida, que comeu muito, que comeram muito, que beberam muito. E aí tem as fotos com as pessoas, né, que estavam lá. E no nosso casamento, num certo momento, o nosso celebrante fez a gente virar para as pessoas e perguntou: quando de novo vocês vão reunir todas essas pessoas no mesmo lugar, numa mesma noite, para celebrar o amor de vocês?
E isso ficou para sempre no meu coração. Gente, provavelmente isso nunca mais vai acontecer. O casamento é uma experiência única e exclusiva. Então, eu garanto que vale a pena viver. E aí também, né, só para dar uma continuidade nesse assunto, conversando com uma amiga minha no final de semana, ela casou no cartório e não celebrou. Não fez nada, só foi ela e o marido no cartório, assinaram os documentos. Aliás, casar no cartório é muito legal, gente, eu amei. Dura 1 minuto, mas é muito impactante, eu gostei bastante. Essa nossa amiga casou e não celebraram. E ela já falou mais de uma vez para mim, se arrepende de não ter feito uma festa, um casamento. E nesse final de semana conversando, a gente conseguiu elaborar um pouquinho mais o assunto e ela me deu os motivos porque ela se arrepende. Primeiro, porque ela acha que fica faltando comemorar, se permitir celebrar um momento legal. E eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente já tem vários desafios na vida e eu acho que a gente precisa celebrar os momentos legais. E casar é um momento legal, é um momento marcante, talvez o mais marcante da vida de um casal. Então eu acredito também que precisa ser celebrado. E ela também se arrepende de não ter proporcionado isso para os pais, né, para os familiares, todos esses motivos que eu falei para vocês antes. Toda essa questão do momento, né, da tradição, do ritual, né? A gente é feito de ritual, a gente gosta dessas coisas de datas comemorativas. Então eu acho que fica faltando. Não é que o casamento deles não seja bacana, nada disso. Mas aí você fica sempre com aquela coisa de não podia ter feito. E tem uma outra coisa que a gente conversa aqui bastante na confeitaria, que a gente fala que Deus gosta de casamento, porque é incrível como quando a gente decide casar, ele abre os caminhos para que aquele casamento se realize. Inclusive, às vezes sai dinheiro da onde a gente nem imagina. E no fim a gente paga, e no fim dá tudo certo, e todo mundo vive momentos incríveis e histórias inesquecíveis. Então, sim, vale muito a pena casar. É um investimento alto, mesmo para quem faz festa menor, né? Um investimento que eu digo de expectativa, de emoção, de sentimento, de dedicação. Então, independente do tamanho do seu evento, você vai se dedicar para aquilo. E a gente vai trazer esse podcast justamente para vocês, nesse caminhar, fazerem com que as coisas sejam mais simples, menos pesada, para que a gente não crie tanta expectativa e elas sejam frustradas lá na frente, porque casamento é único, né? A gente não tem chance de erro. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio de hoje sou só eu, mas eu pretendo trazer fornecedores para a gente conversar sobre todos os aspectos de uma comemoração de casamento. Pretendo trazer casais, nossos casais que tiveram os doces da confeitaria no dia do casamento. Se quiserem participar aqui do podcast, só me manda uma mensagem lá no Instagram e a gente agenda uma data para a gente gravar, porque eu acho que vai ser muito legal trazer a experiência de quem já casou. Eu tenho bastante coisa para contar também. E também vou trazer umas pílulas, como hoje, um podcast um pouquinho mais curto, mas que tem algumas dicas que são bem valiosas e que as pessoas aqui têm acesso. E eu quero que mais pessoas possam ter o conhecimento desse material também. Então, se você conhece alguém que está planejando um casamento, ou se você está planejando um casamento, comenta aqui, assiste até o final, passa para suas amigas, encaminha naqueles grupos de noiva, e vamos trocar ideia. Me fala o que vocês acham, se vocês acham também que vale a pena, os motivos que vocês acham que vale a pena, e aí a gente vai conversando, tá bom? O nosso podcast vai chamar Casemos, que é um trocadilho com oremos, porque no fim dá tudo certo. E para quem não segue a gente nas redes sociais, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram, nossas redes sociais é Fernanda Cunha Confeitaria, tudo junto. Não vou criar um Instagram para esse podcast, vou jogar o material lá no da Confeitaria, porque a gente concentra todos os assuntos de casamento lá. Tá bom? Muito obrigada para quem acompanhou até aqui e até o próximo capítulo.